Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Um dos nossos telespectadores, que mora ali na região de Perdizes, Sumaré, ou seja, zona oeste de São Paulo, trouxe essa máquina enxuta para a gente fazer a manutenção. Lembrando que é a primeira vez que eu apresento uma enxuta automática aqui no nosso canal de vídeos. Provavelmente não, é certeza que essa máquina é uma geração antes da minha máquina enxuta futura. E essa máquina, ela tá com alguns problemas aí. Segundo o que o dono relatou, ela não obedece aos comandos aí do timer, tá? Aparentemente, pelo que o dono relatou, ele coloca o timer em uma determinada posição e parece que enrosca, tá acontecendo algo desse tipo aí, ele não consegue usar a máquina, vamos dizer assim, da forma correta, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Inicialmente, a gente vai ligar a máquina, tá? Vamos colocar a máquina aqui na tomada. Eu vou posicionar o timer na função início de lavagem e eu puxei o botão do timer, tá? Nesse momento, o que eu percebo? Eu percebo que a válvula de entrada da máquina, ela já atuou. Ou seja, a máquina ela está solicitando a entrada de água. Como aqui na pia eu não tenho um ponto de alimentação para a máquina, o que eu vou fazer? Eu vou encher a máquina manualmente para a gente iniciar os testes aí. Aí você pode me perguntar: ah, Thiago, mas e se de repente a válvula de entrada da máquina tiver com algum problema? Se de repente a válvula de entrada tiver com problema, eu vou perceber no momento que eu trouxer a máquina aqui para fora e ligar nesse ponto de água, tá? Aí se de repente a válvula tiver com defeito, eu troco a válvula em menos de 5 minutos. Eu acredito que isso seja o menor dos meus problemas. Já coloquei uma quantidade de água suficiente na máquina para ela funcionar. Como vocês estão vendo aí, e eu estou iluminando o gabinete da máquina, a água ela está praticamente naquele pino que vocês estão vendo bem no centro do vídeo, que eu considero ser o nível correto para enxuta trabalhar. Então agora eu vou fechar a porta da máquina, vou puxar o botão do timer. Infelizmente, vocês não vão conseguir escutar através do vídeo, mas o que eu estou escutando é o motor do timer acionando, ou seja, eu consigo escutar o motor do timer girando. Isso significa que o controle de nível dessa máquina está funcionando corretamente, tá? Eu ainda não abri a máquina, a parte traseira dela, não sei se ela usa pressostato, não sei se ela usa placa de sensor de nível, mas como a válvula de entrada já parou de ser pilotada, já parou de ser alimentada, eu acredito que o controle de nível dessa máquina esteja funcionando corretamente. Mesmo porque, se o controle de nível não tivesse funcionando, eu não estaria escutando o motor do timer girar, tá? E esse é o defeito da máquina. Ou seja, nesse momento, quando a máquina terminou de encher, automaticamente o timer ele deveria andar para a direita, e coisa de cerca de 1 minuto aí, já se passou. E o timer simplesmente não anda. A máquina ela não entra em funcionamento. Então o que eu vou fazer? Forçadamente eu vou girar
o timer para a direita. E nesse momento eu percebo que a máquina entrou em funcionamento, tá? É claro que eu não vou ficar esperando a água aquecer para fazer novos testes, tá? Mas o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso avançar o timer até aqui, até esse ponto, e a máquina, deixa eu ver aqui, ela tá soltando água. Deixa eu subir esse fio aqui para não molhar. Ela tá soltando a água que eu já coloquei. E pelo que eu tô percebendo, o timer não gira automaticamente. Ele continua sempre na mesma função. A máquina continua soltando água. Nesse momento, ela já deveria parar de soltar água e iniciar o enxágue número 1. Então eu vou forçar, eu vou girar manualmente o timer. E a válvula de entrada, novamente, ela está sendo alimentada. Então o que a gente vai fazer? Vamos desmontar a máquina e dar uma verificada aí no timer. Eu já retirei a tampa traseira da máquina e olha que interessante. Essa máquina, ela usa placa de sensor de nível. Tá? Lembrando que essa placa ela tem dois sensores magnéticos, ou seja, reed switch. E como vocês sabem, eu não gosto nem um pouco desse sistema, devido aos inúmeros problemas que eu tive com a minha máquina, aquela enxuta Futura, que na época, até 1997, ela usava esse sistema, tá? Aí, devido a inúmeros problemas que eu tive com essa plaquinha, eu substituí pelo sistema de pressostato eletromecânico, conforme eu mostro em um dos vídeos que nós temos aí no canal, tá? Um vídeo de aproximadamente 1 hora que eu mostro a substituição da plaquinha por aquela peça que a gente encaixa aqui nesse ponto, que é o pressostato de nível, tá? Vamos falar assim, time que está ganhando não se mexe. O dono não reclamou de problemas de controle de nível, ele não reclamou para mim de falta de aquecimento da água, nada disso. Então, se essa plaquinha tiver boa, a gente mantém essa plaquinha funcionando na máquina. Se não tiver, se a gente descobrir que o defeito é essa plaquinha, aí a gente vai substituir pelo pressostato eletromecânico, tá? Muitas pessoas me perguntam, Thiago, eu quero comprar uma máquina enxuta, qual que usa plaquinha de sensor de nível e qual que usa pressostato eletromecânico? A resposta que eu dou é, não sei, tá? Eu já vi enxuta automática, igual essa daqui, com pressostato. Agora eu tô vendo uma enxuta automática com placa de sensor de nível. Já vi enxuta Futura igual a minha, principalmente as mais novas, depois de 97, com pressostato. E a minha, por exemplo, que é ano 95, que ela veio com placa de sensor de nível. Então, se você está disposto a comprar uma enxuta e faz questão de ter a máquina com o pressostato eletromecânico que vai aqui, sabe o que você faz? Vai na casa do comprador, tira 5 parafusos que tem nessa tampa traseira, 1, 2, 3, 4, 5, remove essa tampa e olha o que ela tem. Essa aqui, por exemplo,
placa de sensor de nível. Se você, por exemplo, abrisse a tampa traseira da minha máquina, você encontraria o tão sonhado e tão bom pressostato eletromecânico. Então, já que a gente verificou a parte de trás da máquina agora, vamos abrir ela na parte de baixo. Máquina tombada, parte de baixo já aberta, e essa máquina ela também tem um pequeno vazamento na parte de baixo. Eu não vou mostrar o vazamento nesse vídeo porque eu tenho uma playlist da Enxuta falando apenas sobre vazamento de água, tá? Então eu vou fazer, na verdade, um vídeo sobre essa máquina. O vídeo vai chamar Vazamento de Água 03, tá? E eu vou mostrar onde que está vazando aí embaixo. Legal? Então, vamos focar o nosso problema, aliás, a solução do nosso problema aí no timer, tá? Então, para a gente conseguir, apesar de a gente já ter identificado que o problema é o timer, vamos tirar ele daí para ver o que a gente faz com esse timer. Muitas pessoas me perguntam como que tira esse botão da Enxuta. Pessoal, sinceramente, tem vários modelos desse botão, tá? A Enxuta Futura é de um jeito, a Master Power é de outro jeito, outro modelo de botão. Eu vi uma Enxuta bem antiga, mais ou menos do ano de 86, que a Enxuta Solo, que no caso a Enxuta pequenininha, simplesmente você roda o botão aqui, ele sai. Então, dependendo do caso, dependendo da pergunta que a pessoa me faz através dos comentários, não tem como eu saber exatamente qual modelo de botão ela usa, e cada um ele é removido de uma determinada forma, tá? Então, como eu não tenho nenhum manual de serviço a respeito de lava-louça enxuta, eu não tenho como mandar a informação para a pessoa. E sempre que acontecer isso, sempre que acontecer uma desmontagem de timer, eu vou mostrar para vocês exatamente como que faz, tá? Então aqui no caso, eu vou puxar o botão do timer, tá? E eu vou fazer esse movimento, tá? Eu vou puxar essa parte verde para fora até ele sair da minha mão, tá? Então eu já removi a parte verde, e aqui tem uma pequena trava de pressão que eu vou remover com uma chave de fenda pequena, tá? Então aqui nós temos a pequena trava de pressão. Agora sim, a câmera pegou o foco corretamente. E para finalizar a retirada completa do botão, a gente puxa essa parte aqui para fora. Para remover o timer, aqui na frente tem 2 parafusos Phillips. Eu acabei de remover os 2 parafusos. E o timer, aqui no caso, é simplesmente puxar ele para trás, que agora ele já está aqui na minha mão. Agora, com o timer fora da máquina, o que eu vou fazer? Aqui nós temos o motor do timer, e na frente do motor, lembrando o seguinte: parte dourada, motor do timer, parte prateada é o redutor do motor do timer, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esses
dois parafusos, esse parafuso superior e esse parafuso inferior. Eu acredito que a medida deles seja 4,5 milímetros, e a gente vai tirar esse conjunto motor redutor para ver se a gente acha alguma coisa errada. Pessoal, só fazendo o último teste antes de condenar o timer, eu tirei o motor do timer e o redutor aqui do timer, tá? Tirando aqueles dois parafusos de 4,5 milímetros que eu mostrei na cena anterior. Tomando muito cuidado para não tomar choque, tá? Lembrando que o timer ele tá apoiado aqui em cima de uma superfície plástica. A máquina ela tá na função soltar água, ou seja, essa bomba de drenagem aqui, ó, que eu tô com a mão, ela tá ligada nesse momento, tá? Só não pode colocar a mão aqui, o dedo aqui nesse terminal para não tomar choque, tá? Porque aqui está alimentado com 127 volts, tá? Nesse momento a máquina deveria avançar o timer, né? Então eu só desmontei esse redutor para verificar se ele está funcionando, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dedos, né, aqui na ponta do eixo do motor. E o que eu percebo? Eu percebo que esse motor elétrico, ele está funcionando, tanto o motor quanto o redutor, eles estão funcionando normalmente, tá? Como vocês podem ver, eu estou deixando meus dedos numa posição fixa, tá? Não sou eu que tô girando dessa forma. Quem está girando os meus dedos e a minha mão é o motor elétrico, tá? Então, dessa forma, a gente já consegue identificar que o problema não é o motor elétrico e tampouco esse redutor que tem aqui na frente, tá? Então, no caso, nós estamos com um problema no timer e eu, infelizmente, não tenho recursos aqui para poder fazer a manutenção desse timer. Então, o próximo passo agora, a gente vai desligar a máquina, tirar esse timer aqui e fazer a instalação de um outro timer. Pessoal, antes de desmontar, antes de remover todos esses cabos aqui do timer, a primeira coisa que eu recomendo é que você marque a posição de todos esses cabos antes de fazer a desmontagem, tá? Não adianta você querer, por exemplo, querer desmontar isso daqui, perder toda a sequência de ligação desses fios e vir me perguntar como é que liga, tá? Por quê? Porque tem vários modelos de enxuta disponíveis no mercado. E outra, eu não tenho nada anotado a respeito dessas ligações, tá? Não adianta me mandar uma mensagem no YouTube, não adianta mandar mensagem no Facebook, porque eu desliguei os cabos do timer, agora eu perdi a ligação, eu não sei como é que liga. Pessoal, eu sei ligar isso daqui porque eu entendo o funcionamento do timer. Eu sei como que isso daqui funciona e eu sei exatamente onde liga cada fio aqui. Então eu não tenho nada anotado, eu não tenho manual de serviço de enxuta. E se de repente você não entende como que esse timer funciona, que na verdade esse timer, o funcionamento dele é muito simples. Ele simplesmente recebe a alimentação elétrica da tomada da máquina, tá? Ele, no caso aqui, o termostato operacional, ele manda uma informação para o timer para avançar tanto no ciclo de lavagem quanto no ciclo de enxágue 3, e o timer, ele aciona, se eu não me engano, 5 dispositivos de saída que estão ligados nele.
bomba de lavagem ou bomba de circulação, bomba de drenagem, válvula de entrada de água, válvula de adição de líquido secante e finalmente a resistência elétrica. Ou seja, é um componente eletromecânico, é como se fosse um, vamos dizer assim, um CLP ou PLC, como queiram falar, só que bem primitivo, totalmente eletromecânico, confiável, tá? E simplesmente aciona todos os componentes da máquina, tá? Então, dessa forma, como eu entendo perfeitamente o funcionamento dele, eu vou desligar todos os terminais que nós temos aqui, tá? Inclusive eu vou desligar aqui o terminal do motor do timer. E aqui na parte de baixo pode parecer até um emaranhado de fios, um quebra-cabeça, né? Mas não é nada muito complicado. Se você entender o funcionamento e a função de cada pino do timer, você consegue ligar isso daqui numa boa, tá? Então, quando eu voltar com o timer, eu vou exemplificar para vocês como que faz todas essas ligações. E não adianta, por exemplo, eu ficar falando para vocês, porque o fio preto liga nessa posição, o fio vermelho, o fio amarelo. Não adianta eu falar as cores dos fios. Por quê? Porque ao longo dos anos a enxuta foi mudando as cores. Então nessa máquina aqui, por exemplo, o fio vermelho, ele tá ligado tanto na bomba de circulação, quanto esse fio também vai para a válvula de líquido secante. Ou seja, é o comum entre essa bomba e a válvula do líquido secante, tá? E esse cabo amarelo, ele vai ligado no outro terminal ali da bomba, como vocês podem ver, tá? Então, o motor do timer já saiu daqui, deixar ele aqui de lado e finalmente tirar esses outros terminais aqui, igual eu estava falando. Não existe um padrão de cores, tudo depende do modelo da máquina, do ano, se a máquina usa pressostato eletromecânico ou placa de sensor de nível, né? Então tá aqui o timer da máquina na minha mão, os fios estão aqui, ainda bem que eu sei ligar todos sem a ajuda de nenhum diagrama. E aí a gente vai providenciar um timer para poder fazer a substituição nessa máquina. Muito bem, 3 dias depois já estamos com o timer em mãos. Queria agradecer mais uma vez o senhor Flávio Pairol, que por causa da nossa parceria de 3 anos aí praticamente, o Flávio vem fornecendo peças aí para as nossas enxutas, tanto para minha enxuta, né, quando necessário, quanto para as lava-louças aí dos nossos telespectadores. Então o que eu já fiz? Eu coloquei o motor e o redutor aqui, apertei esses 2 parafusos de 4,5 mm, se eu não me engano, tá? E para começar a fazer a ligação do timer, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas cada terminal do timer, infelizmente não vai aparecer na câmera, tá? Porque tá muito desfocado. Por mais que eu tente ajustar a câmera, infelizmente não vai dar para mostrar para vocês, tá? Mas o caso é o seguinte: cada terminal desse, ele tem uma indicação, tá? E tá marcado aqui
tudo em baixo relevo. Esse terminal, por exemplo, é o 7H, 3, 4, 5, 1C, 2H, 6, 6H e assim por diante. Tá tudo marcado aqui, mas infelizmente a câmera não nos permite focar essa parte em baixo relevo, tá? Mas eu preciso dar uma explicação para vocês de como que eu faço essas ligações. Então, para começar, motor do timer, eu vou ligar aqui um terminal no 7H, nesse ponto, e do outro lado no timer eu vou ligar o motor no terminal 4H. Ou seja, já comecei a ligar o timer, então pelo menos o motor elétrico do timer já está ligado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar as ligações por essa parte aqui. Por quê? Porque essa parte, quando tiver montada na máquina, ela vai ficar para baixo e vai ser um pouco mais difícil o acesso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a ligar o timer. Então eu vou falando os terminais e vou ligando os cabos aqui, tá? Então aqui no caso, deixa eu levantar um pouquinho mais a câmera, só para... Aí, assim tá melhor, tá? Só para focar na cena. Terminal 4, o que eu vou ligar aqui? Eu vou ligar o cabo que vem do termostato operacional, tá? Então aqui no caso eu vou procurar o cabo, e é esse daqui, o cabo que vem do termostato operacional. Já está encaixado. Nesse pino de baixo do 4H não vai ligado nada. E agora o próximo pino é o pino 3 do timer. E o que tem que ligar aqui é o fio preto que ele vem do interruptor da porta, tá? Então eu vou procurar o fio preto que vem do interruptor da porta. Muito bem, já encontrei o fio do interruptor da porta, e é esse daqui que eu vou ligar no terminal 3. Às vezes eu fico com esse vício de ficar falando as cores dos fios, né? Mas na verdade não adianta ficar falando cores, porque acaba meio que enganando aí. Dependendo da versão da máquina, ela não segue os mesmos padrões de cores, tá? 7H ligado junto com o motor do timer, vai o sinal que vem aqui da plaquinha do sensor de nível, tá? Só vou procurar o cabo aqui, o cabo que vem da placa do sensor de nível. Já encontrei, é esse cabo aqui, e eu vou conectar ele no terminal 3 do timer. Terminal 5, que é esse daqui, são dois cabos que vão juntos, tá? No caso, vão esses dois cabos, ou seja, o cabo branco é a rede elétrica da máquina, é a alimentação elétrica, e o cabo preto ele vai para a plaquinha do sensor de nível, tá? Então os dois, ó, eu ligando errado quase, né? Quase que eu faço uma ligação errada.
na verdade é aqui que liga, tá? Terminal 5. O próximo agora, terminal 1C, é a válvula do líquido secante, tá? Agora eu tenho que procurar qual cabo é da válvula, faz parte da válvula do líquido secante. Esse daqui, tá? Na verdade eu dou uma puxadinha nos cabos para poder achar qual que é o correto. Ligado aqui no terminal 1C. Terminal 2H é o cabo da bomba de lavagem ou da bomba de circulação, que é esse daqui. Aqui no caso a gente tem um cabo amarelo. No terminal 6H, que é esse daqui, não vai ligado nada. No terminal 2B, eu vou ligar o cabo que alimenta a bomba de drenagem. Deixa eu ver qual cabo que é. Na verdade é esse cabo branco aqui. Que ele vai para a bomba de drenagem. Deixa eu passar ele aqui por cima. E desse lado aqui ainda, que é o último cabo que eu vou ligar, terminal 5H, é o cabo que vem do interruptor da porta. Só deixa eu confirmar se é esse cabo mesmo. Isso mesmo. Esse cabo aqui, ele vem do interruptor da porta. Tá? Agora eu vou virar o timer ao contrário e ligar os cabos que faltaram aqui. Como vocês podem ver, a gente já ligou todos os cabos vamos dizer assim, no lado esquerdo do timer. Lembrando que esse aqui é o lado esquerdo, porque ele está do lado esquerdo da máquina. Agora a gente vai ligar os cabos que vão nesses pontos aqui, tá? Então aqui no caso eu vou ligar no terminal 1 esse cabo aqui, que ele tanto vai pro termostato de segurança, quanto vai pro o terminal AC da placa de sensor de nível, né? Que na verdade isso aqui é uma entrada do timer. Não é que a alimentação vai, a alimentação ela vem por aqui, tá? Os outros dois aqui não vai ligado nada. No terminal 3H eu vou ligar o cabo da resistência elétrica. Deixa eu só localizar ele aqui para poder ligar. Se eu não me engano, pela bitola é esse daqui. Deixa eu só confirmar. Esse mesmo, tá? Esse aqui é o cabo da resistência elétrica. Vai ligado aqui. No terminal 4H eu vou ligar esse cabo junto com o motor do timer, que é o cabo do termostato operacional. E aqui no terminal, deixa eu ver aqui que está escrito 3B. Ah tá, 3B é a válvula de entrada, o cabo cinza da válvula de entrada de água. Bom, acabou sobrando um cabo aqui e eu preciso ver da onde que é esse daqui. Ah pessoal, eu tinha me esquecido.
esse cabo vermelho que alimenta, que é o comum, na verdade, da bomba de lavagem e da válvula do líquido secante. Olha que interessante. Aqui, ó, na bomba de lavagem, funciona assim. O cabo, ele sai um cabo vermelho, vem para a bomba de lavagem, e esse cabo amarelo, ele também vai para a válvula do líquido secante. E era justamente esse que eu estava esquecendo onde que ele é ligado. Mas aí eu lembrei, e ele vai ligado aqui no lado esquerdo do timer, no terminal 4. Exatamente nesse ponto aqui. Tá? Bom, agora já está tudo ligado. Acredito que eu não tenha esquecido de mais nada. Próximo passo: encaixar o timer na posição e ligar a máquina para ver o resultado. Eu já coloquei o timer na posição, coloquei 2 parafusos Phillips aqui na frente dele. O próximo passo agora é montar o botão de acionamento, tá? Aqui não tem como errar a posição, porque além desse pino, essa parte aqui ela é reta e o restante do perímetro do botão ele é arredondado. Então aqui no caso ele só vai encaixar em uma posição, essa daqui. O próximo passo agora é a gente colocar essa pequena trava, tá? Aqui na frente do timer, e eu vou pressionar ela dessa forma com o alicate, e finalmente eu vou encaixar o botão aqui, tá? O botão ele entra em apenas uma posição, tá? Aí ele encaixou e ele roda em falso até um determinado ponto, e a partir daqui ele já não roda mais em falso. Se eu tentar voltar o botão para trás, ele não obedece, tá? Então ele só avança dessa forma. Pessoal, como vocês podem ver, eu já completei a máquina com água. Nesse momento eu vou fechar a porta da máquina. O timer ele já está na posição de iniciar, conforme eu dei zoom na câmera aí. Então se eu puxar o botão, como a máquina já está cheia, ela não vai pilotar a válvula de entrada de água. Como eu falei no começo do vídeo, a válvula de entrada a gente pode testar no final. Ou seja, o último teste que eu fizer com a máquina, eu aproveito e já testo a válvula de entrada. Então nesse momento eu puxei o timer e agora eu estou na expectativa que a máquina inicie o ciclo automaticamente, tá? O timer ele já andou um pouquinho, lembrando que essa máquina enxuta automática ela demora um pouquinho mais do que enxuta futura. Então a gente está aguardando o ciclo de lavagem ser iniciado. Vamos aguardar mais um pouco. O timer está andando bem devagar. E nesse momento, a máquina já começou o ciclo de lavagem.
Ou seja, esse timer que foi instalado na máquina, ele está funcionando corretamente. E agora, o que falta fazer? Colocar a tampa inferior, colocar a tampa traseira da máquina, verificar o pleno funcionamento da válvula de entrada e depois a gente coloca a máquina no teste final. Colocamos a máquina para fazer os testes finais. Logo de início, nós posicionamos o timer nessa posição, lavagem a quente. A água entrou normalmente da máquina, lembrando que agora a alimentação de água da máquina não está sendo manual e sim automática, ou seja, ela está ligada diretamente nessa torneira e a máquina encheu normalmente e começou a funcionar sozinha, o que nos indica que a válvula de entrada de água, que é a última peça a ser testada e praticamente a peça de mais fácil substituição na enxuta, então não foi necessário fazer a troca da mesma, tá? Agora a gente vai acompanhar a máquina um pouco e depois que ela aquecer a água, o timer vai andar automaticamente e a gente mostra para vocês pelo menos o primeiro ciclo, que é o ciclo de lavagem a quente. 20 minutos depois, a máquina já aqueceu a água e o timer segue avançando para a próxima função. Vamos aguardar um pouco. Na sequência, mais ou menos quando o timer estiver nessa posição, a resistência elétrica vai desligar. Em questão de 2 minutos aí, aproximadamente, o timer ele se aproxima desse ponto e a máquina começa a soltar água. A gente vai gravar essa cena sem cortes no vídeo. Até a gente perceber que a máquina começa a soltar água. Lembrando que esse timer da enxuta automática, ele é um pouco mais lento do que o da enxuta futura. A máquina parou. Agora ela já começou a soltar a água. Como a gente pode ver aqui. E na sequência, ela já vai executar o enxágue 1, abrindo novamente a válvula de entrada de água.
disparou a bomba de drenagem e a válvula de entrada de água já abriu. Ou seja, mais uma vez a gente foi bem sucedido no conserto de uma lava-louça enxuta. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você gostou bastante, compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.